Meus irmãos, eu convido vocês a pegar a poderosa palavra de Deus em Gênesis capítulo 11. Pegue aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 11. Nós sabemos que a moção para o Pentecostes deste ano é que, unidos de coração, vivemos um novo Pentecostes. E quando eu orava, o Senhor me mostrava essas duas realidades: Babel e Jerusalém, o caos e a unidade. Então este é o tema dessa pregação desta noite: Babel e Jerusalém, caos ou unidade. Nós sabemos, meus irmãos, que Pentecostes é o nascimento da igreja, e nós temos que estar unidos de coração, unidos de alma nesta igreja. Mas muito mais do que isso hoje, o Senhor quer transformar o meu e o seu coração. O que o Senhor colocava no meu coração, nós vimos orando no carro, eu, minha esposa e minha mãe, e o Espírito se apoderou de nós, meus irmãos, na oração. E o Senhor já ali nos alertava para aquilo que Ele quer fazer em nós hoje. E o Senhor agora há pouco ali orando, Ele falava ao meu coração: não sairá desta vigília nem um coração Babel, mas todos os corações serão Jerusalém, incendiadas pelo fogo do Espírito Santo. Todos os corações incendiados como a sala do cenáculo em Jerusalém, meus irmãos. Por isso ouçamos a palavra de Gênesis capítulo 11. A Torre de Babel. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviam-se de tijolos em vez de pedras, e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja os céus. Tomemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar, pela face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade. Por isso o Senhor confundiu, por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Palavra do Senhor. Aplaudamos a palavra santa, meus irmãos. Quando nós olhamos para essa realidade, meus amados, de Babel, na etimologia da sua palavra significa confundir, confusão. Aquele povo que não era um povo que estava distante de Deus, que não era um povo impiedoso, pelo contrário, aquele povo era um povo religioso, era um povo que acreditava em Deus, mas na sua mente começou uma confusão.
E aqui, meus irmãos, é algo que o Senhor quer falar a toda a renovação carismática católica da Arquidiocese de Londrina, mas também a toda a RCC do mundo. Quando a nossa mente começa a entrar em confusão, nós começamos a confundir o chamado do Senhor na nossa vida. Nós começamos então a ter uma mente semelhante àquele povo que viveu em Babel, mas que por seu orgulho queria que fosse feito um caos, uma confusão, uma desarmonia, uma escuridão. Meus queridos, ao passo que Jerusalém significa temor a Deus, aquele que é perfeito, e Jerusalém, ao contrário do significado de Babel, que era confusão, confundir, Jerusalém vem falar para nós de unidade, de um só corpo, de uma só alma e de um só espírito. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós cantamos na igreja, pois só quando nós estamos unidos é que o Espírito Santo nos vem. E nesta noite eu não tenho dúvida nenhuma no meu coração que Ele virá, porque nós estamos como os apóstolos no cenáculo em Jerusalém, unânimes na oração, irmãos, unânimes na oração. Só que desde a antiguidade, queridos, entendeu-se que o autor dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, mas em primeiro, antes de São Lucas, o Espírito Santo de Deus que o inspirou, ele com insistência no fenômeno das línguas. Os Atos dos Apóstolos nos fala do fenômeno das línguas, e ele insiste neste fenômeno das línguas, inspirado pelo Espírito Santo. Ele quis fazer a mim e a você entendermos que em Pentecostes aconteceu, meus amados, algo que inverte o que aconteceu em Babel. Em Babel, a confusão das línguas. Inicialmente, no primeiro versículo fala que toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Mas Pentecostes vem mostrar que aquilo que aconteceu em Babel pode ser revertido quando um homem e uma mulher de Deus se dobra na presença do Senhor com sincero arrependimento. O Espírito Santo transforma o caos linguístico de Babel na nova harmonia das vozes em Pentecostes, tanto que eles oravam em línguas estranhas, mas cada um entendia no seu dialeto, na sua língua própria, meus irmãos. Babel, ao contrário, houve um caos linguístico. Em Pentecostes houve a harmonia linguística. Meus irmãos, todas as línguas se uniram no mesmo louvor de Deus, diz Santo Irineu no século II. Todas as línguas transformou aquele caos de tristeza que invadiu o coração dos apóstolos porque o Senhor tinha morrido, mas transformou. Por isso todas as línguas se uniram no mesmo louvor de Deus. Meus irmãos, os construtores de Babel, eu já disse anteriormente, não eram ímpios que pretendiam desafiar a Deus. Eram homens piedosos e religiosos. E aqui eu abro um parênteses. Também no nosso meio pode surgir homens aparentemente piedosos e religiosos e nos tirar do caminho da nossa identidade como carismáticos, meus irmãos. Olha para o seu irmão aí do lado e fala: cuidado com o lobo em pele de cordeiro, cuidado com o falso profeta. A sua identidade é ser carismático na essência da palavra. Seja um verdadeiro carismático, meu irmão, uma verdadeira carismática, porque é assim que nós vamos chegar ao céu. Amém, meus irmãos? Se for para Jesus, pode aplaudir, porque a honra é dele, a glória é dele.
Meus irmãos, eles queriam em Babel construir um templo à divindade, porque eles eram religiosos, eles eram piedosos. Mas Ademir, se eles eram religiosos, se eles eram piedosos, queria construir um templo à divindade, onde está o erro? Onde está o erro? Meus irmãos, o erro está ali no versículo 4. Pedi para você deixar a palavra aberta, não pedi? Está ali no versículo 4. Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinja os céus. Tudo bem até aí, mas olha o que vem depois. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Meus irmãos, eles disseram: vamos fazer para nós uma cidade, uma torre, e tornemos assim célebre o nosso nome. Eles não se preocuparam com o nome de Deus, eles não estavam preocupados que se o nome de Deus seria glorificado, eles estavam preocupados em engrandecer o próprio nome. E eis aqui um risco que nós corremos, amados, quando o nosso chamado como pregador, como ministro de oração por cura e libertação, como ministro de música, da palavra, da intercessão, não glorificamos ao Senhor, mas queremos tornar o nosso nome célebre, nós já estamos na derrocada da nossa vida carismática, meus irmãos. E aqui eu chamo vocês para que vocês entrem agora numa santa preocupação, que é a glorificação do nome do Todo-Poderoso. É o nome dele que deve ser glorificado, é o nome dele que deve ser exaltado, não o meu nome, não o seu nome. Olha para o seu irmão e declare isso na sua vida: não o seu nome, amado, não o meu nome, mas o nome do Senhor. O nome do Senhor, meus irmãos. Em Babel, Deus é instrumentalizado. Em Babel, Deus estava sendo instrumentalizado para a autopromoção pessoal daquele povo. Eles queriam servir sua vontade de potência, de poder. Mas, queridos, quando não exaltamos o nome de Deus e sim o nosso, a nossa língua é confundida, os nossos projetos vão para os ares. Quando não queremos caminhar em unidade, quando não queremos viver um sincero Pentecoste, a nossa língua é confundida. Quando não glorificamos o Senhor, meus irmãos, a experiência de Babel é tão próxima de nós quanto a experiência de Pentecostes. Isso eu vos falo também, núcleo arquidiocesano da RCC Londrina. A experiência de Babel é tão perto de nós quanto a experiência de Pentecostes. Quantas vezes, meus irmãos, nos nossos grupos de oração, há divisão entre nós cristãos. Meus irmãos, aconteceram muitas vezes com o desejo de promover o seu próprio nome, para ser elevado acima dos outros, e depois aquilo abriu uma brecha que divide. E nós sabemos quem é o divisor. Fala aí para o seu irmão do lado: você sabe quem é o divisor, né? E nesta noite de Pentecostes, querido, nós não viemos aqui celebrar o divisor, nós viemos celebrar o poderoso, aquele que une, aquele que reina por toda a eternidade. É Ele que nós viemos celebrar, meus irmãos. Mas eu te digo que em Pentecostes, irmãos, surge um grupo de homens. Também aqui nós vemos um grupo de homens, os apóstolos, que se opõem a construir uma torre que vai da terra ao céu, mas eles constroem uma torre invisível, chamada igreja, que nos liga da terra ao céu.
Meus irmãos, em Babel ainda se falava uma única língua, e em um dado momento ninguém compreende mais o outro. Em Pentecostes falam línguas diversas, línguas estranhas, e todos entendem os apóstolos. E todos entendem os apóstolos. Antes de Pentecostes, amados, os apóstolos estavam preocupados também em se fazer um nome, tanto que eles discutiam frequentemente quem seria o maior entre eles no reino de Deus. Essa tentação também passou pelos apóstolos, irmãos. Essa tentação também passou pelos apóstolos. Só que o Espírito Santo de Deus lhes descentralizou de si mesmo e os reorientou a Cristo. E aqui está um segredo para todo carismático viver de fato a sua identidade de carismático. É hora de nos descentralizarmos de nós mesmos e nos reorientarmos para Cristo. Para Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Não há outro querido núcleo arquidiocesano, é Ele, é Jesus. Não há outros queridos coordenadores de grupos de oração, cadê vocês? É Jesus. O seu chamado foi Ele quem fez. É a Ele que os seus olhos devem estar fixos. Eles, meus irmãos, o coração de pedra foi despedaçado e em seu lugar bate um coração de carne. Foi isso que aconteceu com os apóstolos. Discutiam entre si quem era o maior, mas eles conseguiram passar por esse processo de descentralização de si mesmo e reorientou a Cristo. A Cristo, porque Ele é o importante, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Meus irmãos, eles foram submersos pelo oceano do amor de Deus. Eles foram batizados no Espírito Santo, como Jesus prometeu antes de deixá-lo. Está lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, a palavra diz assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Aplaudamos essa santa palavra, irmãos. Amados, aqui está a receita para nós descentralizarmos o nosso ego e reorientar a nossa vida para Cristo. Aqui está: sermos cheios do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo, ela não ocupa o lugar que é de Deus, ela ocupa o lugar que Deus quiser colocá-la ou colocá-la. Mas o lugar que é dele, a honra que é dele, o homem batizado no Espírito, a mulher batizada no Espírito, despedaça o seu coração, deixa-se despedaçar para que o seu coração seja um coração de carne, não um coração de pedra. Meus irmãos, eles foram batizados no Espírito, eles foram submersos no oceano do amor de Deus. Só que com tudo isso, eles ficaram deslumbrados pela glória de Deus. Quem aqui alguma vez já ficou deslumbrado com a glória de Deus, irmãos? Quem ainda continua ficando deslumbrado com a glória de Deus? Eu digo eu. Meus irmãos, eu ainda fico deslumbrado com a glória de Deus. Eu fico deslumbrado com o que eu vivi agora há pouco dentro do carro, dirigindo, orando, e o Senhor falava ao meu coração. Na hora que eu passei naquela empresa de café, cacique, o Senhor falou assim: fala para aquele povo, Ademir, que eles não precisam de um cacique, eles precisam ser servos. Meus irmãos, quando eu passava nos lugares, eu sentia o Senhor falando. Velocidade controlada por radar, câmera de vigia, e o Senhor falava assim ao meu coração: eu não sou um vigia, mas eu sondo o seu coração.
E o Senhor fala para você que veio aqui nessa noite, neste Pentecostes, que Ele não é o seu vigia, que Ele não é o seu acusador, mas Ele sonda o teu coração. Você não precisa de um chefe. É claro que nós temos na renovação as estruturas de coordenação, para também não viver o caos, mas a unidade, irmãos. Mas eu vos falo, vocês não precisam do Ademir. Vocês precisam de Jesus. Vocês precisam de Jesus. Cadê os que precisam de Jesus neste lugar? Eu preciso de Jesus, meu irmão. E se você ainda não sente essa voz do Senhor latejando no seu coração, para que você ainda deseje mais dele, tem alguma coisa errada, carismático. Irmãos, eles ficaram deslumbrados pela glória de Deus. O falar em diversas línguas se explica também pelo fato de que falavam com a língua, com os olhos, com o rosto, com as mãos, com o estupor de quem viu coisas que não podem ser narradas. Eles ficaram maravilhados com o que aconteceu em Pentecostes, irmãos. Tanto que eles diziam: todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Opa, em Babel a confusão. Aqui eles falavam línguas diferentes, mas nós entendíamos numa mesma língua. Amados, todos nós escutamos as maravilhas de Deus. Eu escutei, experimentei, senti a glória de Deus em 1996. E você em que ano foi? E você em que ano foi? Em que ano? Responda. Que ano você encontrou o Senhor? Que ano você experimentou o batismo no Espírito Santo? E eu digo para você, se você ainda não atualiza e não renova diariamente o batismo no Espírito Santo, para viver a mesma conversão que os apóstolos viveram, de nós mesmos a Deus, da unidade na nossa paróquia, do nosso movimento, na igreja e no corpo da igreja, no corpo místico da igreja. Deus mandou o Espírito Santo, meus irmãos, em tantas situações na palavra. Mandou até Cornélio. Mandou até Cornélio, meus irmãos. Sua casa, do mesmo modo, com as mesmas manifestações com que tinha enviado no início sobre os apóstolos, o Espírito foi enviado a Cornélio. E o Senhor está dizendo que se até mesmo os apóstolos receberam o batismo no Espírito, mas também os pagãos podem receber. Também os pagãos podem receber. E diante disso, quando Cornélio recebe a efusão do Espírito, Pedro tirou a seguinte conclusão, irmãos: Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus. Pega Atos capítulo 15, por favor. Atos capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos 15, de 7 a 9. Assim diz a palavra de Deus. Ao fim de uma grande discussão, Pedro, primeiro Papa, levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu entre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo da mesma forma que a nós. Nem
fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra que é profética para nós. Ora, amados, se até o pagão, conforme eles evangelizavam, recebia o derramamento do Espírito Santo, e Pedro, o primeiro Papa, vem falar para nós que nem fez distinção alguma entre os apóstolos e os pagãos, aqui está um sinal de que Deus veio para todos. Deus veio para a prostituta, Deus veio para o ladrão, Deus veio para muitos. E ai de mim você se não evangelizarmos eles. Ai de mim você se não propagarmos o batismo no Espírito Santo. Ai de mim você se não anunciarmos a palavra para os pequeninos de Deus, porque é estes que vão fazer parte do banquete do Senhor, meus irmãos, aqueles que muitas vezes nós não amamos. Meus irmãos, Pedro tirou essa conclusão: se Deus concedeu até mesmo os pagãos o mesmo dom que deu a nós que somos apóstolos e que acreditamos no Senhor, quem sou eu para falar que outro irmão cristão também não receba o Espírito Santo? Ele não faz distinção entre nós e eles. Ele é Deus. Ele é Deus, meus irmãos. Este mesmo fenômeno que aconteceu em Pentecostes, meus irmãos, este mesmo prodígio agora está acontecendo em escala mundial. Deus derramou o seu Espírito sobre milhões de fiéis, pertencentes a quase todas as denominações religiosas cristãs do mundo. Pentecostes não é só para os católicos. Pentecostes é para todos. Claro, nós temos o privilégio de estar na igreja fundada pelo Senhor, mas Pentecostes é para todos, a fim de que não restem dúvida sobre as intenções. Deus derramou o Espírito Santo com mesma idênticas manifestações, também em outras denominações não católicas, meus irmãos, inclusive em mais singular, que é o falar em línguas. Que é o falar em línguas. Se a Pedro concluiu que qualquer um recebe o Espírito Santo quando nós evangelizamos e a pessoa deseja recebê-lo, a nós, meus irmãos, nos resta a mesma conclusão de Pedro. Olha para o seu irmão e fala: a você resta a mesma conclusão de Pedro. A mesma. E sabe qual é, meus irmãos? Se portanto Deus concedeu-lhe o mesmo dom que a nós, quem somos nós para continuar a dizer de outros cristãos que eles não pertencem ao corpo de Cristo, que eles não são verdadeiros discípulos de Cristo? Ficou doido, Ademir? Não, estou voltando na essência da raiz da renovação carismática. Nós nascemos no ecumenismo, irmãos. E Caris nasceu hoje no Vaticano, com o Papa Francisco abrindo as portas e nos falando. E lá também tinha irmãos evangélicos orando com o Papa. Meus irmãos, eu venho falar para você de um Pentecostes universal que o Senhor quer começar. Mas eu venho falar de uma coisa que o Senhor hoje me revelou no Santíssimo. E quando eu penso na vontade de chorar, o Senhor falou, e eu creio nas suas promessas, que Londrina será o epicentro de um grande avivamento no Brasil. O Senhor me dizia: será o epicentro de um terremoto grande, mas para abalar as estruturas e trazer o novo. Será o epicentro de um maremoto que traz uma grande onda da unção de Deus. E eu não estou louco com o que o Senhor me falou. Ele disse que Londrina será o epicentro de um grande derramamento do Espírito. Quem crê, diga amém.
Aplauda o Senhor, meus irmãos, porque é Ele quem fala. E se Ele fala, eu obedeço, você obedece. E nós dizemos ao Senhor: eu quero, Senhor, pode mandar, porque eu quero este fogo vivo do Teu Espírito. Meus irmãos, a via carismática consiste na unidade. A nossa contribuição à unidade é o amor recíproco. Se tem gente lá no seu grupo de oração que você ainda não ama, ainda faz fusquinha quando você vê ele, está na hora de criar vergonha na cara e perdoar, servo. Pentecostes não acontece verdadeiramente onde não há perdão. Pentecostes acontece de forma autêntica, aonde não há divisão. Pode acontecer tudo, balachandalacatalavadai, barulho, emocionalismo, mas não o verdadeiro Pentecostes. Mas não o verdadeiro Pentecostes, irmãos. Por isso que o Senhor quer de mim e você ater-se à verdade com amor, com caridade. Irmãos, em muitas partes do mundo, diz Frei Raniero Catalamessa, escuta isso, amados. Frei Raniero Catalamessa fala o seguinte: em muitas partes do mundo, os fiéis de diversas igrejas estão compartilhando os mesmos sofrimentos, suportando o mesmo martírio por Cristo. E eles, olha o que o pregador da casa pontifícia, aquele que prega para o Papa, está dizendo: eles são perseguidos e assassinados, não por serem católicos, anglicanos, pentecostais, mas por serem cristãos. E ele ainda completa: aos olhos dos perseguidores, já somos um. Como o Pai disse, é um só rebanho, um só pastor, um só batismo. Aos olhos dos perseguidores, diz Raniero Catalamessa, nós já somos um, mas é uma vergonha se não somos também na realidade. E aqui eu digo, é uma vergonha se ainda não somos na realidade do nosso grupo de oração um. O Senhor quer converter corações nessa noite, irmãos. Não dá mais para tempo de brincar de ser carismático. Vocês não estão percebendo os sinais dos tempos? Quem tem percebido, levanta a mão. Quem tem percebido, só levanta. Quem não tem, irmão, comece a estudar mais a palavra e a perceber. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Nós devemos amar nos nossos grupos de oração, até mesmo aqueles que nos são mais difíceis. Amar. E amar muitas vezes vai doer. Muitas vezes vocês não vão querer, mas é preciso. Está lá em 1 Coríntios isso. Em 1 Coríntios capítulo 13 fala muito bem disso. Em algumas traduções fala sobre o amor, em outras traduções fala caridade. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 4, fala assim. Capítulo 13, versículo 4. A caridade é paciente, ou seja, o amor é paciente. O amor é bondoso, não tem inveja. O amor não é orgulhoso, não é arrogante, nem escandaloso. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá.
Palavra do Senhor. Diante do seu aleluia, irmão, aplauda essa palavra que é santa. O irmão que gritou aleluia no nosso meio faz parte do povo que entende quando a palavra é proclamada, ela é viva e eficaz. Precisamos voltar nas nossas assembleias do aleluia e glória a Deus quando a palavra é verdadeira e toca o nosso coração. Amém, irmão, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, mas tudo isso, o povo de Israel é a nova Jerusalém. Eu e você somos o novo Israel de Deus. E o profeta Ageu, pega lá por favor para nós entrarmos na parte final dessa pregação. Profeta Ageu, capítulo 1, versículo 4. São Francisco de Assis, ele fala que bem-aventurado o servo que não se exalta mais por causa do bem que o Senhor diz e faz através dele, do que pelo que diz e faz através de outros. Ou seja, se você está evangelizando, glória a Deus. Se você está anunciando, glória a Deus. Mas não se exalte por isso. Exalte o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. O profeta Ageu tem um oráculo para nós, que parece ser escrito para nós nos dias de hoje. O profeta Ageu está escrevendo para nós hoje, irmãos. Hoje. E ele diz assim: É então o momento de habitardes em casas confortáveis, estando essa casa em ruínas? Eis o que declara o Senhor dos Exércitos: considerai o que fazeis. Semeais muito e recolheis pouco, comeis e não vos saciais, bebeis e não chegais a apagar a vossa sede, vestis, mas não vos aqueceis, e o operário guarda o seu salário em saco roto, em saco furado. Assim fala o Senhor dos Exércitos: refletindo o que fazeis, subi a montanha, trazei madeira e reconstruí a minha casa. Ela me será agradável e nela serei glorificado. Oráculo do Senhor. Oráculo do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. Queridos, o Senhor está nos alertando por meio de Ageu. Ageu, o povo de Israel, acabara de voltar do exílio, mas ao invés de agir, construindo juntos a casa de Deus, cada qual se põe a reconstruir e a adornar a própria casa. Decanatos, grupos de oração, vocês estão construindo a casa de Deus ou construindo a própria casa? Servo de Jesus Cristo que serve na renovação carismática católica, noite de Pentecostes também é noite de reflexão. Você está construindo a sua casa, habitando confortável e ficando muito tranquilo na sua casa, ou você também quer construir a casa de Deus? Aquele povo, meus irmãos, eles construíam a própria casa e esqueceram de reconstruir juntos a casa de Deus. Cada qual se põe a reconstruir e a adornar a própria casa. Só que Deus manda então seu profeta com uma mensagem de reprovação. De reprovação, meus irmãos. Ele está reprovando isso que eles estão fazendo. Ele lança uma interrogação, uma indagação: é então o momento de habitardes em casas confortáveis, estando esta casa em ruínas? Meus irmãos, Deus também repreende a nós neste momento da história, a renovação carismática. Nós estamos vivendo um tempo histórico. E se levantarão no nosso meio aqueles que gostam de postos e cargos,
mas que não querem levar o nome santo do Senhor. E aqui abre um parênteses: quando é chamado, você tem que dizer sim, porque você está sendo colocado no lugar que Deus te quer. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Nós estamos vivendo um tempo histórico na RCC do mundo, mas na RCC do Brasil. Caris vem para nos unir. Novas comunidades, glória a Deus, Filhos da Luz aqui conosco. Grupos de oração da renovação carismática. Tem outra comunidade irmã que está aqui nessa noite. Mas nós temos outros. Meus irmãos, eu digo para vocês, estamos num tempo, num momento histórico, mas aquilo que aconteceu em Atos no capítulo 2, no versículo 37, também se refere a mim e a você nessa noite. Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito. Uma renovada efusão do Espírito, meus irmãos, no nosso movimento, que hoje se diz corrente de graça, mas eu digo ainda que o movimento eclesial da renovação carismática é a graça em movimento. Eu digo para vocês com toda certeza de coração, meus irmãos, não será possível um novo avivamento, uma efusão do Espírito, sem um movimento coletivo de arrependimento de todos os cristãos. O Senhor nos chamou para essa catedral, o coração da igreja nessa noite, para coletivamente nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas misérias. Por quê, meus irmãos? Foi isso que Ageu fez com aquele povo, exortou eles coletivamente ao arrependimento. É eu que me arrependo, é você que se arrepende, é toda a igreja que se arrepende dos seus pecados e da sua miséria, para uma renovada efusão do Santo Espírito de Deus. Irmãos, se nós aí adiantarmos um pouco em Ageu 2, 4, 5, depois que o povo começa a entender, ele fala assim: todavia, ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor, coragem, Josué filho de Josedeque, sumo sacerdote, coragem todos vós habitantes da terra, diz o Senhor, mãos à obra, eu estou convosco. Coragem, renovação carismática da Arquidiocese de Londrina, mãos à obra, eu estou convosco. Eu estou convosco. Profetiza isso na vida do seu irmão que é um carismático, que está aí do seu lado. Fala aí para ele: coragem, coragem, mãos à obra, eu estou convosco. Meus irmãos, e se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim como em todos os avivamentos religiosos do mundo, meu irmão, é quase impossível que o fogo estranho não se misture com o fogo verdadeiro. Vai acontecer, mas cabe a nós, por meio do Espírito Santo e do discernimento dos Espíritos, saber quando o fogo vem do Espírito Santo ou quando é um fogo estranho. Meus irmãos, se nos considerarmos importantes, já estamos derrotados. A história sempre se repete. Neste particular, Deus, irmãos, presta atenção nisso. Deus sempre procurou um povo humilde. Ele não pode usar outro tipo de pessoa. Onde vai acontecer Pentecostes? Onde há um povo humilde, onde há um povo que não tem preguiça de orar na madrugada, onde tem um povo que busca a presença do Senhor. Dom Henrique, um bispo do Brasil, ele diz assim em um dos seus textos: Jesus glorificado é todo fogo.
que tem olhos de fogo, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Está entendendo, Denise? Cadê Denise? Denise veio mostrar para mim uma imagem de um homem pegando fogo. É o Cristo, meu irmão. É o Cristo. Ele fala que Jesus glorificado, ele ressuscitou, pois ele glorificado, ele é todo fogo, diz Dom Henrique Soares. Ele tem olhos de fogo. Meus irmãos, Jesus é este fogo devorador. E o que faz o fogo, meus irmãos? Ilumina, aquece, purifica, transfigura. Agora imagina, Jesus glorificado é todo fogo, o seu olhar é de fogo. Imagina quando ele lança esse olhar de fogo sobre mim e você, desejosos de receber o Espírito. Meus irmãos, ele iluminará o que somos. Nós e o mundo veremos o que foi verdade e o que foi mentira em nós mesmos e na nossa existência. O que foi precioso como metal e o que foi inconsistente como a palha. Nós seremos provados como o ouro e a prata, meus irmãos. Nós seremos provados como ouro e como a prata. Sabe por quê? Porque o Senhor quer acrisolar, quer queimar os nossos excessos, para que eu e você sejamos pedras vivas na sua igreja, não tijolos como em Babel, mas pedras vivas, pedras preciosas, não palha, mas metal consistente. Meus irmãos, o Senhor está fazendo essa. Babel, ao invés de usar pedra e argamassa, que era mais seguro, duraria mais tempo essa torre, não, eles usaram tijolos e betume, algo que fazia com que essa torre não durasse muito tempo. A mim e a você, o Senhor está chamando nessa noite, por meio do fogo do Espírito, a nos tornarmos pedras vivas, que passam pelo fogo da provação, mas, meu irmão, que é metal para ornamentar a casa do Senhor. Por isso eu convido você a ficar em pé neste momento, porque aquele que glorificado é todo fogo e que tem olhos de fogo, quer me batizar no Espírito e quer batizar você também no Espírito nessa noite. Amém, meus irmãos? Por isso eu peço para que você ergue o seu braço, porque Jesus glorificado, meus irmãos, é a manifestação em glória da plenitude do Espírito. E se nos seus olhos há fogo, Ele lança o seu olhar sobre a igreja de Londrina nessa noite. Ele lança o seu olhar de fogo sobre nós, irmãos. Quem está desejoso desse olhar de fogo do Senhor sobre a sua vida? Mas Ele olha também os pecados, e Ele quer queimar com o fogo do Espírito a palha do seu pecado. A palha do seu pecado, meu irmão. Ele quer queimar com o fogo do Espírito o palhol, meus irmãos, que tem excesso de palhas de pecado. O Senhor quer derramar o seu Espírito, para que no final fique só o metal para ornamentar a sua casa, como Ageu alertou aquele povo, que estavam todos preocupados com o conforto da sua casa, mas não com a casa do Senhor. O Senhor está dizendo para você nessa noite: eu quero você, a sua santidade ornamenta a minha casa. Pode aplaudir, porque é Deus quem diz para você: a sua santidade ornamenta a casa do Senhor. Olha aí para o seu irmão e fala: seja santo, seja santa, não dá mais. Seja santo, seja santa, lute contra o pecado, porque o Senhor quer usar de você para ornamentar a sua casa. Reconstrói a casa do Senhor, reconstrói o seu grupo de oração na santidade. Meus irmãos, olha para o seu lado,
Talvez você conheça a miséria do seu irmão que está do seu lado aí, e você só vê palha. Misericórdia, Senhor. Mas talvez você olha e o seu amor é tão grande por este irmão, mesmo ele sendo cabeça dura, você já não vê mais palha, você vê metal precioso para ornamentar a casa do Senhor. Olha para o metal precioso agora do seu lado. Fala, está preparado para o fogo? Está preparado para o Pentecostes? Fala para o Senhor, eu quero! Manda, Senhor, o teu fogo. E é aqui no coração da igreja que nós vamos cantar, mas vocês vão se espalhar nos corredores. Façam tendas, orem um pelos outros, clamem o fogo, porque ele descerá neste lugar, meus irmãos. Cantemos, igreja, cantemos pedindo o Espírito. Levanta suas mãos, abra os seus braços. Isso, irmãos. E dê liberdade ao Espírito Santo nesta noite. Se você deseja, se você anseia por este novo Pentecostes, dê autoridade ao Espírito Santo sobre a tua vida. Aumenta o volume da tua voz e diga: minha alma tem sede de ti.